Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão. Que música feia da Cebola. Música feia não. Isso aqui é Lindomar Castilho. Isso é horroroso, eu nunca ouvi falar nesse bregueiro. Vou rifar meu coração. Você já Isso é ouviu? um ridículo. Não, Então nunca acesse ouvi. o YouTube, veja lá Lindomar Castilho. Lindomar Castilho. Canta melhor do que Naldo, pô. Também, É né? o Naldo dos anos Mas 80, quem não 90. canta melhor do que Naldo? Até o pneu. Mas é bonita a música, né? É bonita a música, né? É bonito. É bonito. Mas me fez lembrar uma coisa. Canta esse comecinho. Canta esse comecinho novo. Gostou? Você gostou? Fala Não, não gostei não, mas ficou interessante esse comecinho. Leilão. A música diz assim: eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Me fez lembrar, sabe de quê? Teve o leilão do pré-sal. Sim, essa semana, Essa né? semana. Leilão do pré-sal. Certo, a gente podia falar sobre isso então, Vamos né? falar. Primeiro vídeo sobre isso. Beleza, Vamos falar de petróleo vamos e falar pré-sal. sobre o petróleo então. Vamos lá. Olá, pessoas civilizadas. Tudo bem, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo. E né? famosos. Famosos, né? Famosos. Você quer um autógrafo? Quero, Túlio, me dá um autógrafo. Depois vamos combinar o seguinte: eu vendo os teus autógrafos, tu vende os meus. E a gente beleza? ganha dinheiro assim. Ok. Nosso segundo vídeo nós escolhemos como tema Alienígenas. Só que não. Não. Não, 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 desculpa, Laís. viu, Laís? Fica para uma próxima. Aí, tá Não certo? foi dessa vez. Olha, nós acabamos escolhendo como tema, que foi um tema recorrente essa semana, que é o petróleo, o assunto do petróleo, tá certo? Essa nossa primeira imagem aí fala do petróleo nos anos 30 no Brasil. Nós vamos nos deter a falar apenas do petróleo no caso brasileiro, porque senão nós iríamos nos estender em muitos outros assuntos. É muita coisa, né, sobre petróleo. Exatamente. Mas o importante é a gente entender o seguinte, que o petróleo, ele na verdade já é do conhecimento humano há muito tempo. Desde a antiguidade, que se utiliza o petróleo para determinadas coisas. Por exemplo, por incrível que pareça, na antiguidade, os mesopotâmicos usavam o petróleo para maquiagem. Menino. Abalou, né? Para maquiagem. Os povos, por exemplo, os pré-colombianos que existiam na América antes dos europeus chegarem, eles também, nós temos conhecimento de que eles utilizavam o petróleo para pavimentar as ruas. Que chique, hein? Ou seja, é uma coisa antiga, né? É recorrente. Isso é até bom porque mostra o quanto os povos pré-colombianos também eram avançados em termos de tecnologia, não é verdade? Verdade, Túlio, verdade. Somente a partir do século XX é que, final do século XIX, começo do século XX, é que se intensifica o uso do petróleo enquanto fonte de combustível. Né? E tem um pequeno detalhe também, né? Nós vamos estrear um quadro especial agora no Pessoas Civilizadas. Como é o nome do quadro? Não faço a menor ideia. Momento Cultura Inútil. Eu sabia. Você sabia, por exemplo, que o petróleo, ele hoje em dia é um produto tão importante, a partir do século XX ele se tornou tão importante, porque ele é utilizado em muitas coisas que você não faz a mínima ideia. Por exemplo, ele é utilizado na maquiagem, então produtos cosméticos, cerca de 80% dos produtos cosméticos têm petróleo, substâncias derivadas do petróleo nele. Então, quando você vê alguém roendo a unha com esmalte, ela está ingerindo petróleo? Mais ou menos isso. Outras curiosidades interessantes, por exemplo, praticamente tudo hoje em dia feito de plástico também tem petróleo. Ou seja, esse controle tem petróleo. A garrafa PET. Tem petróleo. O que mais? Por exemplo, medicamentos também utilizam produtos derivados do petróleo. Enfim, muita coisa. a gente está apenas dizendo isso para que as pessoas tenham uma noção de que o petróleo é algo valiosíssimo. Ele não é só utilizado para utilizar como combustível, né, para fazer uma máquina funcionar, um carro funcionar, né, para, por exemplo, transformar em gasolina. Ele tem diversas outras funções. Muitas funções. Por isso que ele é tão importante. Então, é por conta dessa importância que o Brasil também vai se deter a isso, né? O petróleo, já se tinha conhecimento da existência de petróleo no Brasil desde a época do Brasil Império, século XVIII. Só que é a partir do século XX que esse processo se intensifica. Na década de 30, né, o petróleo começa a ser mais profundamente investigado pelo Brasil, né, se encontra realmente as jazidas de petróleo, Seria jazidas. enfim, né? Se encontra petróleo no Brasil e a partir disso, devido à crescente importância do petróleo no Brasil, é que o Brasil começa a se preocupar com relação a essa coisa do petróleo, certo? Verdade. Então, o próximo slide aí fala que nos anos 50, justamente esse processo todo vai fazer com que o governo brasileiro, inicialmente ainda nos anos
década de 30, mais ou menos, final da década de 30, se eu não me engano, em 1978, o Brasil cria uma lei que determina que tudo que foi encontrado no solo pertence à nação brasileira. Então isso é importante. E um dos motivos disso ter sido criado é justamente para que as pessoas, para que quando o petróleo fosse encontrado, o petróleo pertencesse ao Brasil. Então, em 1930, na época em que Vargas estava no poder, no período populista, ele vai criar a Petrobras e ela vai começar a extrair petróleo no Brasil. Então, essa empresa estatal brasileira vai ser responsável pela essa extração. Com o passar do tempo, a gente vai se desenvolvendo. Nos anos 70 se descobre petróleo, por exemplo, na Baía de Campos, no Rio de Janeiro, que é uma das principais exportadoras, né, exploradoras de petróleo, né. Nos anos 90, nós passamos por um processo de enfraquecimento da Petrobras, porque o governo da época neoliberal acabou rompendo com o monopólio que a Petrobras tinha na extração. Na época, o governo justificou que era uma forma de estimular investimentos estrangeiros. E era, né? De certa forma, né? Para que se aumentasse a extração de petróleo, né? Esse próximo slide aqui, ele fala que é justamente no século XXI que o Brasil vai retomar esse processo de retirada de petróleo. Se você reparar bem na imagem, tem duas imagens emblemáticas aí. Uma, o presidente Vargas, quando ele criou a Petrobras, na campanha do Petróleo é Nosso. Quando ele criou a Petrobras, ele bate essa foto emblemática mostrando o petróleo nas mãos, né? E aí Lula, tentando fazer uma referência a esse momento, também bate uma foto semelhante. Só que faltou um dedo. Faltou um dedo. Só que, dentro desse processo em que Lula aparece, é porque o Brasil acabou descobrindo o pré-sal. E é justamente sobre isso que Moisés vai começar a falar agora. Ok. Bom, pessoas civilizadas, agora nós vamos falar um pouco sobre o que é o pré-sal. Porque nada mais sensato do que, antes de explicar o que foi o leilão do pré-sal, a gente explicar para vocês que estão nos assistindo o que é o pré-sal. O que é o pré-sal? O que é o pré-sal? Sabe tudo o que é o pré-sal? Não, mas você vai me explicar agora. Ok, explicarei. Presta atenção e você também, presta atenção. Basicamente, o pré-sal é uma camada que está antes do sal. Daí o nome, Pré-sal. Caso Difícil. ninguém tenha feito... Alguém já fez essa associação? Eu sou a primeira pessoa. Então vamos lá. Só que a confusão se dá é porque o pré-sal, as pessoas terminam acreditando que vem água, areia, petróleo, sal. Pré-sal. Mas na verdade é o contrário. A gente começa a observar do interior da Terra à superfície. Então é rocha, petróleo, sal. Então é o contrário, certo? Do que as pessoas geralmente imaginam. Como se formou a camada pré-sal? Os estudiosos eles acreditam que a camada pré-sal ela foi formada quando houve a separação dos continentes, no caso a nossa brasileira, né? Separação dos continentes da América do Sul e da África. Então essa separação foi causando depósitos. Devido a isso, fez um pequeno oceano Atlântico no passado. E esse depósito de matéria orgânica foi se acumulando e foi também acumulando sedimentos e sal sobre esse depósito. Muito bem, Túlio, está aprendendo direitinho. Então, esses sedimentos foram se acumulando, causando uma pressão, não pré-sal, pressão, no interior do planeta, no interior do planeta Terra, certo? E isso formou o nosso petróleo. Agora vamos para cá? Bom, agora que você já entendeu o que é o pré-sal, fica mais fácil compreender a importância dele e por que falou-se tanto sobre esse leilão do Campo de Libra. E você falando em leilão aí, eu me lembrei de uma música. Qual foi? Eu vou fazer leilão. Outra música, né? Quem dá mais pelo meu coração. Não cante não. É melhor você não cantar. Rapaz, eu achei tão boa a minha voz de sertanejo. É verdade, vai lá. Enfim. E aí vamos falar sobre esse leilão do Campo de Libra. Eita! Campo de Libra é uma reserva que estima-se que tenha 12 bilhões de barris de petróleo. Certo. Um barril de petróleo tem aproximadamente 159 litros. Por aí você tira a dimensão que é esse Campo de Libra. Eu li que nesse tipo de pressão. Se o petróleo, a expectativa do pré-sal realmente se confirmar, o Brasil vai duplicar a sua produção. Muita coisa. Duplicar. Só com o Campo de Libra. Só com Então, só com o Campo de Libra o Brasil duplica a sua produção.
O interessante também é que nesse tipo de leilão, por ser inédito no mundo, o que é que foi tão inédito? É que foi um regime de partilha. Foi uma privatização light. Não foi uma privatização que tudo fica vendido na mão do setor privado. A Petrobras, ela deveria ter, que é uma estatal, uma empresa pública, ela deveria ter 30% da produção, das ações dessa nova empresa, 30% da exploração. E ela deu um lance, junto com essas outras que a gente citou anteriormente, e ela ficou com 40% de todo o Ou seja, se tornou consórcio sócio majoritário. A sócio majoritária é a Petrobras. E por aí você sabe que, sendo uma estatal, então terá dedos de governo nesse meio, certo? O que é importante nessa discussão é que isso remete a uma discussão histórica que sempre se teve desde o começo da extração do petróleo, que é: se o petróleo é uma coisa riquíssima, como nós vimos em termos de produto, né, em termos de riqueza, né, esse produto ele tem que pertencer ao país e o país tem que fazer usufruto dele. Geralmente, o que acontece em outros países e outras regiões é que o petróleo acaba sendo explorado majoritariamente por empresas estrangeiras e os lucros se concentram nela. Com essas empresas estrangeiras. Por isso que é importante que a gente usufruta disso, até porque o governo, pelo menos, tem anunciado que quer investir bastante em educação e saúde através disso. Bom, também a gente deve lembrar que isso é importante, ficar com o governo, ficar com o país, esses lucros, esses royalties do petróleo, devido a que essa partilha dos royalties para o Brasil foi aprovada na Câmara e no Senado, que esse dinheiro vai ficar 75% para a educação e 25% para a saúde, exclusivamente para esses dois setores. Ou seja, se concretizar, será muito importante para o Brasil e vai ajudar bastante o nosso crescimento, já que são setores que nós temos muito déficit, né? Principalmente o da educação, né? É o mais importante de todos. Da educação, para subir o salário do professor. Exatamente. Então tem que subir o salário do professor, sim. Concorda, Túlio? Perfeitamente. Eu também concordo. Então, importantíssimo esse tipo de alegação. Ok? A dica de filme nossa para esse final de semana, ou enfim, são dois filmes, né? O primeiro filme, ele se chama Sangue Negro, né? É um filme que concorreu a alguns Oscars e o Daniel Day-Lewis, que faz o personagem principal, ganhou o Oscar de melhor ator. Muito chique. É um ator espetacular, né? Esse filme é um filme que eu considero um filme bem cruel, porque mostra a busca desse sujeito que aparece aí na imagem pelo controle do petróleo de uma região, né? Então mostra os escrúpulos dele, tudo que ele é capaz de fazer, e ele acaba sendo uma representação do ser humano e da ganância do ser humano pela riqueza através do petróleo. E que é muito ganancioso, né? Exatamente. Pense num povo ganancioso. A censura dele? 14 anos, né? A gente agradece a pessoa que nos lembrou de sempre avisar a censura, então aqueles que têm 14 anos é que são indicados para assistir. E o próximo filme que nós iremos indicar é um filme que tem uma censura um pouco maior, 16 anos, porque existe uma cena de tortura no filme, mas ele não é um filme tão denso quanto o filme anterior. Esse filme ele é bem interessante porque ele mostra empresas estrangeiras interessadas no petróleo do Oriente Médio, que é uma questão bem interessante. Quando você percebe o interesse do petróleo no Oriente Médio, é que você passa, por exemplo, a perceber a importância do Brasil investir nessa extração do petróleo do pré-sal e o Brasil se tornar autossuficiente. Então é um filme bem interessante, o pessoal mais velho pode assistir, que também vai gostar. Os dois Só filmes. os mais velhos. Exatamente. O outro filme é um filme mais cabeça, talvez não seja um filme tão atrativo para pessoas mais jovens. Esse seja mais fácil de assistir, embora a faixa etária seja maior. 16 anos. Mas são dois bons filmes que valem a pena assistir, nós recomendamos. Ok, povo. Nós agradecemos a todas as pessoas que curtiram o nosso canal. Muita gente, né, Túlio? Passamos de 1.200 visualizações. Pessoas que compartilharam, que, enfim, né? Agradecemos às pessoas que estão assistindo aí, estão perguntando. E quando eu perguntei lá no meu Facebook qual seria a sugestão de tema, várias pessoas sugeriram temas. Então, vou ler aqui o nome das pessoas que sugeriram esse tema de hoje: petróleo e leilão do Campo de Libra. Foi Laís Guimarães. Vai aparecer aqui sua fotinha embaixo, Laís, tá vendo? Laís Guimarães, aparece. Laís Guimarães. Vinícius Galvão. Vinícius, valeu. Débora Maria, valeu. Lucas Sandres, valeu. Yasmin Cavalcante, valeu. E nós não poderíamos deixar de fazer uma menção honrosa para Laís Rosa, né, que ela sugeriu um tema, no mínimo, exótico, fantástico. Um tema de outro mundo, que foi alienígenas.
Isso. Né? Fica para a próxima aí, né? Infelizmente não deu. A gente também queria agradecer às pessoas que deram outras sugestões que também foram boas. Muito boas. E estamos aí averiguando e nas próximas Quem sabe vezes nós no consideremos próximo. também. Então valeu, gente, e até a próxima gravação aí, viu? Para encerrar, Túlio, eu podia só ler aquele texto que Luiz Henrique França fez sobre todo esse resumo de alienígenas, petróleo e etc. e tal. Ele fez o seguinte: petróleo, alienígenas e cavaleiros do zodíaco. Devido à recessão na economia grega, a Casa de Libra será leiloada. Leilão ocorrerá em país emergente, longe da área de Atena e demais cavaleiros de ouro. Eu queria dizer a Luiz Henrique o seguinte, que se ele fizer uma prova aberta minha e colocar isso, pode ser que ele não ganhe 10, mas eu vou dar muita risada porque eu sou muito criativo. Criatividade 10, mais nota 0. Ok? Tchau! Tu tá vestido assim por quê, bicho? Os Estados Unidos estão espionando a gente. Os Estados Unidos estão espionando a gente? Estão. Tá ficando doido, né, Moisés? Não. A Eles gente, estão. a gente veio pra cá pra gravar.